Primeira pergunta. Gostaria que falasse sobre o mal de Alzheimer. Vamos lá. Alzheimer, Parkinson, os derrames cerebrais, os chamados AVCs, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, lúpus e outras enfermidades como a fibromialgia, todas são doenças autoimunes, autopunição, autoculpa. Isso é um fato. Tanto o Alzheimer, segundo a ciência médica, como Parkinson, derrame cerebral e as outras citadas, como nós temos a fisioterapeuta amiga, outra médica infectologista, ambas tinham doenças autoimunes, a fisioterapeuta a lúpus e a outra algo ainda mais grave, ambas sararam. E o filho da infectologista, por um descuido, o HIV se manifestou e ela, como médica, como espírita consciente, ajudou a zerar o vírus. Agora, se ele mudar o comportamento, com certeza não eclodirá. Então, o Alzheimer começa com pequenos lapsos de esquecimento da memória, onde eu vou me sentindo inútil no meio, não tenho razão para viver. Quando eu tenho um projeto de vida e não aceito a reprovação, quer seja dos filhos da sociedade, e tenho motivos para viver e viver com alegria, eu posso reconstruir, segundo a ciência, que encoraja através das visualizações, ensinando os pacientes a transplantar as próprias células troncos dos fêmures, da bacia, para a região lesada, e quase que de imediato começa a reconstrução e eles começam a manifestar melhoras. Então já tem várias equipes levando a efeito esse processo que Joana de Ângeles, a doutora Louise Hay, Deepak Chopra e tantos outros luminares, cientistas, médicos, terapeutas estão nos ensinando a fazer. Então, quando o Parkinson aparece, por exemplo, começamos com enrijimento muscular, daqui a pouco as células vão morrendo, começamos a tremer. No caso da esclerose múltipla, nós vamos agredindo tão violentamente a bainha que protege os neurônios e vamos destruindo e nós vamos dilacerando o próprio corpo e perdendo os movimentos. A esclerose lateral amiotrófica, ainda mais grave, e outras tantas situações que nós podemos mudar quando decidirmos fazer isto. Só para que vocês tenham uma ideia de como fazer, e colocamos no livro, na página 348, com Joana de Ângeles. Ideias enobrecedoras. Quem não pode tê-las? Porque a partir de uma boa leitura, de uma boa música, de um papo com amigos, nós podemos trocar ideias enobrecedoras. Planos de futuras ações benéficas. Quem não pode fazê-los? Eu posso conversar com você e planejarmos coisas boas. E a autora narra que ideias e planos são portadores de energias equilibrantes, que reorganiza os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta a produtividade. Por exemplo, alguém que outro dia estava com a coluna lesada, que estava numa cadeira de roda, será que faria com facilidade um movimento como esse? E como esse, ficando até 5 minutos. Desafio vocês a ficar 5 minutos nessa posição. Você já sabe da história, né? Ou segura aqui o microfone, vem cá. Segura aqui um pouco. Vocês sabem, isso aqui também seria bem difícil. Para quem estivesse com a coluna lesada,
seria bem complexo fazer certos movimentos. Hoje, nós conseguimos planejar e executar uma ação dessa em alguns segundos, sem ficar tão ofegante quanto ficaríamos em outro tempo. Então é possível a cura do Alzheimer e das outras doenças citadas e de qualquer enfermidade, porque todas são criações nossas. Mudando a causa, desaparece o efeito. Se a estrutura do pensamento muda, que dá a forma, se a estrutura do sentimento muda, que vai dar vida ao que eu estou pensando, se a mentalização ocorre, vai levar a encomenda onde eu estou mentalizando. E a atitude sequente, com fidelidade àquilo que se propõe, nós reconstruímos os tecidos facilmente. Tem duas perguntas a respeito de suicídio, tá? Uma diz assim: um suicida pode estar assediando pessoas que conheceu morando na mesma casa onde ele cometeu esse suicídio? E a outra assim: como ajudar alguém que tentou suicídio, mas não assume, dizendo que foi para aliviar a angústia? Relacione isso com o subconsciente. Vamos lá. Nós sabemos que a consciência torturada, em outras etapas, ou até nesta etapa, gravou um conteúdo no seu inconsciente e até no seu subconsciente, e pode manifestar-se como a desistência da própria vida. Mas isso não começa assim, segundo Pietro Baldi. Se alguém me convidar a ir até aquela escada e eu recusar, sendo que seria benéfico para mim, isso já é um suicídio. Eu já mato possibilidades. E a cada tentativa negada, ou a cada oportunidade negligenciada, eu vou criando uma estrutura elemental em mim que vai convidar-me a desistir da própria vida. Eu explico como seria isto. Atleta que viajou nas artes marciais, num dado momento, joelhos nesados. Um antibiótico trouxe para dentro do meu psiquismo ideias suicidas. Um antibiótico. A aflição era tamanha que eu tive vontade de morrer. Só que eu não deixei a estrutura comandar-me. Então, se um suicida morreu naquele local e permanece, e as pessoas que não têm a vigilância exata, pode receber as influências, sim, assim como recebemos de um simples depressivo. Se eu for cuidar de alguém com depressão e não tiver o cuidado, daqui a pouco eu estou no mesmo abismo, como eu fiz com a minha própria esposa. Então ela quis me ajudar e não tinha o cuidado. Eu que tomava 25 doses de tarja preta, praticamente todos tarja preta, daqui a pouco ela estava em depressão também. Foi delicado a situação. Agora 2 depressivo, a coisa ficou bem complexa. Agora, se eu tiver uma ideia de viver e enfrentar a vida, pode ter milhões de suicidas à minha volta. Se eu valorizo a vida, se eu ajo no pensar, no sentir, no falar e no agir, demonstrando isso na prática, sou eu que vou influenciá-los. Porque a desistência da vida para esses seres é como se fosse a solução, porque eles acreditavam, muitos deles, que a vida terminava com a morte. Então eles não sabiam que a dor multiplicaria de 1000 a 5000 vezes a mais após a morte. Porque ali eu não tenho mais o corpo que amortece e às vezes localiza a dor. Lá eu sinto a dor em todas as partículas do meu corpo perispiritual, da primeira à última partícula, e o tempo todo. E a cena do cometimento repete sem parar na minha mente 24 horas por dia.
Então alguém, por exemplo, que se jogou embaixo de um trem e viu seu corpo despedaçado, essa cena vai ficar repetindo na sua consciência até alguém ajudá-lo a sair da situação com as orações e etc. Então são seres que merecem a nossa compaixão no sentido mais profundo do termo. Tanto que tem ideias que outro dia uma moça saiu de casa para executar a ação. E entraram em contato e nós saímos a campo. Conseguimos trazê-la de volta e hoje, a cada dia, a gente vai mandando mensagenzinha e ela já está saindo daquele campo vibracional perturbador, que é basicamente uma hipnose. Então tem como ajudar os que estão com ideias suicidas, tem como ajudar os que já cometeram o ato e aqueles que não sabem, que já estão preparando para o futuro, porque come além da conta, fala o que não deve, ouve o que não deveria ser ouvido, e tudo isso traz elementos que futuramente vão transformar-se em ideias suicidas também. Também fazendo um apanhado, tá? Então teve muitas perguntas aqui do psiquismo, de doenças assim do psiquismo, como esquizofrenia, pânico, dependência química também, doenças psiquiátricas não identificadas porque a pessoa possui sintomas de várias delas e não acerta no tratamento, mas não consegue se relacionar com ninguém porque sempre é injustiçado, o que fazer por uma pessoa assim, com 39 anos. Como um esquizofrênico com mania de perseguição pode utilizar-se desse método para reequilibrar-se mentalmente, e quando ele não admite a doença. Então as perguntas estão nesse tom. Lembra do que nós lemos com Ramatiz? Vou ler algo agora com Leon Denis. Ramatiz, ficou bem claro a lição do início? Ou quer que repita? A mensagem do médium, do profeta ou do vidente, endereçada à consciência profunda do ser manifestado que somos nós, seja qual for o seu grau de evolução aparente. Funciona como toques energéticos capazes de provocar pequenas reações, e sejam elas conscientizadas ou não por quem está recebendo o benefício, gravam-se na contextura profunda do ser vivente, como pequenos reforços vibratórios capazes de futuramente influir na eclosão do potencial ignorado em recesso, no recesso dos isso mesmo, em repouso, no recesso profundo do ser, que é na consciência. Agora veja a sequência com Leon Denis. Como dinamizar a coisa. A vontade exercendo-se fluidicamente, isso chamamos de oração. Desafia toda a vigilância e todas as opressões. Opera na sombra e no silêncio. Franqueia todos os obstáculos, quer dizer, derruba todos os obstáculos. Penetra todos os meios. Agora vem o segredo para dar certo. Mas para que produza efeitos totais, é mistério, uma ação enérgica, que depende da fé, da convicção, das virtudes na ação, poderosos impulsos, uma paciência que não se esmoreça. Assim como a gota d'água cava lentamente a mais dura pedra, assim também um pensamento incessante e generoso acaba por se insinuar no espírito mais refratário. Pode-se mesmo, por um impulso regular e perseverante da vontade, agir à distância sobre os incrédulos, sobre os céticos e sobre os maus, abalar a sua obstinação, atenuar seu ódio,
fazer penetrar um raio de verdade no entendimento dos mais hostis. Eis aí uma forma ignorada da sugestão mental, dessa potência invisível de que se serve à torto e à direito, mas que, utilizada no sentido do bem, transformaria o estado moral das sociedades. Então nós podemos ajudar tanto o esquizofrênico como qualquer outra manifestação do desequilíbrio do psiquismo, se soubermos o que estamos fazendo. Agora, primeiro eu preciso ter o entendimento do que é uma oração, esse potencial energético que todos nós temos uma fonte inesgotável, as virtudes para qualificá-los, para que possamos lavar a roupa de quem está perturbadinho. E quando vestir a roupa, está recebendo um passe, um abraço. Manipular o alimento que, segundo os engenheiros de alimento na atualidade, os cientistas alimentares, quando preparamos com este estado de alma, com essa lucidez, nós alteramos a estrutura do DNA de quem come, curamos a dependência química. E ainda mais, quando eu oro consciência do que faço, a oração em relação à minha realidade, sem lapso de tempo, já reprograma as minhas próprias células. Atinge o citoplasma e o neoplasma simultaneamente, sem lapso de tempo, quando eu começo a fazer isso. Agora, se eu me conecto com o outro ser que eu quero beneficiar, eu estou enviando o ectoplasma, gestado na intimidade do citoplasma, no interior dos microtúbulos, que está dentro da própria célula, no citoesqueleto, e eu interajo com essa consciência que gera esse energismo, que foi viciada pelos elementos que não condiz com o equilíbrio, com a saúde. Então, quando nós perturbamos o nosso psiquismo com a maledicência, o ouvir o que não deveríamos ouvir, para depois fofocar. Segundo o espírito Sheila, se eu coloco o ouvido atrás da porta para ouvir o que não deve, ou registro o que não deveria, eu queimo os meus tímpanos. O meu ouvido médio e interno também, por isso o que nós chamamos de surdez. Será que eu estou ouvindo o que deveria? A visão, a mesma coisa, segundo Emmanuel. Se eu uso de forma indevida a visão, como no meu caso, eu estava quase com 5 graus. Hoje estou com menos de 1 grau, de uma doença incurável, segundo a medicina, que é o astigmatismo, que eu não sei se já tem cirurgia, mas na época não tinha. Então não existe doenças que não pode ser, pelo menos de nossa parte, que queremos ajudar o outro, ser pacificados. Porque nós podemos entrar no psiquismo do ser assistido, seja do esquizofrênico, do dependente químico, seja de qual for. Se eu tiver uma noção do que estou fazendo, eu vou mergulhar o meu psiquismo harmonioso no dele, sem permitir que o dele venha para o meu. Então é possível fazer isso. Agora, quanto mais eu criticar o comportamento do outro, mais perturbado ele fica. Isso é um fato. E daqui a pouco, mais perturbadinho eu vou ficar também. Porque tudo que eu condenar no outro, mais tarde eu passo pela mesma situação, segundo Emmanuel. Tudo é vibração, né? Tem 2 perguntas aqui que eu acho que também está dentro dessa sua resposta. Como podemos fortalecer a nossa vontade e o que é preciso acordar consigo mesmo para se ter o despertar da consciência? É um seminário de 8 horas, mas vamos ser. Dá para 5 minutos. Joana de Ângeles narra que a nossa vontade está a serviço da consciência profunda. É o Cristo em nós, como eu disse a vocês. Todas as vezes que transformamos algo inferior em nosso mundo interior, a pauta do trabalho transformado fortalece a própria vontade. Porque o Cristo em nós é o mentor dessa realidade. Tudo que transformarmos por amor e por respeito a Ele, entregamos para Ele a cota. Isso está até na Bíblia. Eu entrego para que Ele construa os corpos mais sutis, porque Ele é o gestor da minha própria realidade. Então, todas as vezes que transformamos um hábito menos nobre em algo mais nobre, fortalecemos a nossa vontade. Todas as vezes que faço consciência aquilo que faço, eu estou despertando a minha própria consciência.
Por exemplo, se eu sei que na água tem aquele ser vivo com 1/1000 de milímetro, com músculos, com nervos, com instrumento de nutrição, de locomoção, de percepção e com a força e a velocidade de um cavalo a galope, persegue o seu almoço nos abismos de uma gota d'água, será esse o ser que Jesus recomendou? Tudo que fizer a um dos meus mais pequeninos é a mim que eu fazeis? Aí eu tomo um pouco d'água e jogo a outra fora? Se eu colocar um pouco d'água no copo, trago com todo amor para dentro de mim, jogo a outra, o que eu fizer com aquela reflete na que está aqui. Eu pego um pedaço do alimento, coloco no meu prato, parte vem para dentro do meu corpo, o resto fica no prato. O destino daquele perturbará o que está aqui. Então, se quer realmente sarar ou consertar a própria psique e ajudar o psiquismo do outro, eu preciso ter uma coerência entre o que eu vou doar. Porque se eu não consigo pacificar, despertar a minha consciência, não tem como eu acordar a realidade do outro, conforme Ramatiz e Leon Denis estão prometendo. Tem bastante perguntas, a gente não vai dar para a gente falar todas, né? É como ele disse, é uma palestra enorme aí que a gente vai ter que dar uma esticada. Acho mais fácil comprar seu livro, não? Com certeza. E só estudando o livro de grátis para vocês em nosso canal no YouTube, na nossa TV Web, no site Despertar da Consciência. A TV Web vai estar no ar semana que vem. Já tem 280 programas resgatando as mais de 20.000 páginas do livro original, porque ele só tem 400 e poucas, tudo de grátis para vocês. É só ir lá em alta definição, do jeito que foi gravado, está lá. É só ir lá, se inscrever, o pagamento é inscrever-se no canal, apertar lá, clicar no sininho, e você divide com o gato, com o papagaio do vizinho, e espalha a ideia. Maravilha, o pessoal está perguntando isso, né? O livro é um manual, porque para quem gosta. Eletrônico. Para o futuro, sim, e o segundo livro deve sair às vezes o ano que vem. Ele é o processo terapêutico que está escondido nesse, e para quem já tem olhos de ver, já dá para enxergar tudo ali. Pegamos uma lupa, colocamos aqui e criamos 7 terapêuticas através do Evangelho, da oração, da bioenergia, da alimentação, da energia sexual, do dever e da caridade na ação, da mente como espelho da vida, aquilo que vejo no outro transforma em mim, até chegar ao amor incondicional. E quem ama incondicionalmente sara de tudo. Se tiver saudável, nunca mais adoece. Agora vem uma turma grande perguntando sobre chakra. Se viemos desde o átomo, temos capacidade de acessar essas memórias, se formos minerais, o senhor falou em elementares, seríamos silfos, gnomos, salamandras, que o pessoal ficou meio confuso aí, fundamentados em experimentos da física quântica. Espiritualistas dizem que a consciência cria um mundo manifesto, cria matéria, o que é colapsar as causas, possibilidades. Como se acha o mundo? Oi? Ondas de possibilidade. O que é colapsar as ondas de possibilidade e como se cria um mundo manifesto, né? E aí vem o que são os elementares, a matéria, o espírito, que é uma coisa assim mais primária, né? Que acho que... O livro sintetiza tudo isso. Então, eu tenho uma pergunta que eu acho que não caiu aí. Não caiu, daqui a pouco a gente passa para você. Da pineal vem. Então aguenta aí um pouquinho. Vamos tentar fazer um resuminho rapidamente. Falando desde que a pergunta está dentro desse mundo mais elementar, né? Certo. Então o que é uma consciência elementar? Então nós pegamos ali desde o reino pré-humano, que são os gnomos, os duendes, os diabretes, etc., segundo Kardec, até chegar com eles na origem dos elementais, que é a união de 2 espíritos, princípios inteligentes, ou 2 mônadas, ou 2 átomos primitivos, como matéria elementar, como a base de coesão e sustentação da vida que vai acontecer em todos os reinos. Então elementais não são só fadas, duendes, silfos, gnomos, etc. São todos os seres que estruturam todas as formas na natureza.
eles formam e se transformam desde antes dos fluidos, criando os próprios fluidos, a matéria mental, o mundo subatômico, os átomos, até chegar no ápice do perispírito do ser humanizado. A partir do momento que transformam de pré-humanos em humanos, agora sim estão do mundo mental para cima. Mas do mundo perispiritual até as últimas partículas do corpo e em toda a natureza, os elementais formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos. Por exemplo, se eu quero construir um átomo, se eu sei e domino a lei de aglutinação, eu estabeleço a ordem, o campo de atração, segundo Saint Germain, amigo íntimo de Ramatiz, ambos da fraternidade branca. Então eu mentalizo uma maçã, a textura, a cor, o sabor, tudo. Se eu assumir a responsabilidade com eles de conduzi-los para a eternidade, a maçã acontece agora. Por isso, mentalizei uma coluna nova, que é um pouquinho mais difícil que a maçã. Ela se fez em pouco mais de 1 mês e meio. Só que eu sou responsável por eles pela eternidade. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Então, quando falamos de física quântica, ela estuda os infinitamente pequenos. A física das possibilidades, ou seja, uma faceta diminuta, menos de 1% do que o Espiritismo nos coloca à disposição. Ela estuda até os quantum de energia, os quantas de energias. Só que muito menores do que eles são o espírito, são os espíritos, princípios da inteligência do universo. Eles vão demorar um pouquinho a chegar na origem da vida. Então, quando eu coloco o amor que eu tenho em mim, as minhas virtudes a serviço dessa força, eu posso construir qualquer realidade se eu me responsabilizar por conduzi-las para a eternidade. Grosso modo, por conta do tempo. Existe relação entre a pineal e a alma? O que acontece quando a pineal é destruída por um câncer? Como dialogar com as células do câncer? Por que elas resistem tanto à morte? Será que é elas ou sou eu que não quero sarar? Ninguém resiste ao contato do verdadeiro amor. Ninguém. Nada. Se os neutrinos, num segundo, atravessam os nossos corpos em mais ou menos 1 bilhão, 1 trilhão, melhor dizendo, por segundo, imagine a força do amor no mesmo segundo. Então a célula cancerígena, em nosso caso, assim que percebemos a manifestação, por exemplo, a estrutura que destruiu o osso da nossa mandíbula em algumas horas, que foi de uma dor terrível a um inchaço parecendo uma caixa de marimbondo, em 20 dias as células foram pacificadas, a estrutura reconstruída, só que a educação da palavra também. Porque qualquer perturbação nesta região, o uso inadequado, inclusive o câncer da tireoide. Se eu uso inadequadamente a fala, eu vou destruir todo o sistema fonador, desde as cordas vocais até a estrutura da própria boca, incluindo a arcada dentária e tudo. Então, quando temos noção do que estamos fazendo, vamos usar devidamente a nossa consciência, expressando-se através da nossa mente, que é a glândula ou o cérebro espiritual do espírito, atingindo através dos chakras, dos corpos vibracionais, até chegar na glândula pineal, que é a mente transplantada, um diminuto fração no corpo físico, conectada ao neocórtex, mais em especial, controlando essa estrutura que sabe interpretar o pensamento, as intenções da consciência, a inteligência, as emoções, todos os estados da alma, o cérebro físico sob a regência da glândula pineal. Mas ela foi destruída pelo câncer. Foi destruída a parte física e a matriz, não conta? O duplo etérico tem um cérebro muito superior do que o físico, e ele é o molde. Se eu quiser construir outra glândula, eu construo. Isso é um fato. Então, se for destruída
a glândula tireoide e paratireoide por uso inadequado da mente do centro frontal, se eu mudar o comportamento, eu posso reconstruir a parte física. Ou do contrário, eu vou aprender com a lagartixa outra vez. Porque se ela sabe fazer quase a metade do corpo... Como é que a gente não sabe, né? Certo? Então, conversar com a célula cancerígena, eu preciso ter uma proposta de mudança. Ela foi criada por mágoa, ressentimento, tristeza, desengano, insatisfação, alimentos indevidos. Se eu mudo o comportamento de dentro para fora e mudo a alimentação de fora para dentro, ela não resiste mudança, até porque todo o energismo do corpo se renova em alguns dias. Ou elas mudam ou desocupam o espaço. Não tem como. Então elas são sim prisioneiras que querem libertarem-se de nós e convencer todo mundo a incorporar na estrutura dela, porque elas vão arrebanhando o povo e formando os tumores. Estou falando ainda de experiência própria. Eu não gostaria que vocês passassem por um processo cancerígeno onde toda a estrutura muscular infecciona de cima a baixo e vocês ficam igual o Robocop. Quer um movimento, a gente fica reclamando às vezes do Parkinson por não ter a ação condizente. A hora que você se vê nessa situação, a coisa não é legal. E quando ela atinge a estrutura óssea e começa a desintegrar todas as juntas, e você vê os pedaços sair, e quando ela esfacela a estrutura óssea, que fica parecendo uma peneira, no caso mais grave, que às vezes chamamos um processo mais simples de osteoporose. Então é possível sim, com pensamentos nobres, com alimentação consciente, com as músicas de qualidade, a Quinta Sinfonia de Beethoven, em laboratório testifica-se que quem a ouve com equilíbrio e sabe o que está ouvindo, as células cancerígenas morrem mais ou menos um terço, mais ou menos um outro terço deforma-se, e eu falo que as outras se atormentam, porque vê o povo morrer um terço. As outras deformam. Fala, é o fim do mundo e sai correndo no mínimo. Agora, a nona sinfonia, a 10ª sinfonia, que não houve como concluí-la, o bolero de Ravel, As Quatro Estações, nos auxilia na cura de todas as doenças. Agora, a música de má qualidade, ela vai gerar às vezes o próprio câncer, dependendo da própria música, vai ajudar. Reumatismo, artrite, tendinite, problemas no joelho, nas articulações, também está englobando tudo isso aí. Está englobando, e o livro, a Irandi, que consta no livro, ela sugeriu a construção do próprio livro porque ela tinha osteoporose generalizada e uma osteomielite que ela vivia com ela há mais de 60 anos, e uma dor terrível porque é uma infecção óssea. Com 6 meses de diálogo, de mentalização amorosa com o seu corpo, ela reconstruiu a estrutura óssea e a osteomielite também desapareceu. Por isso que editamos o livro, por conta do depoimento dela. Ela falou, não podemos ficar com isso egoisticamente só para nós. Então ela foi a primeira pessoa que se beneficiou. E no aniversário de um sobrinho ela teve uma hemorragia, e se ela falasse para eles, quando ela vai ao banheiro e vai defecar e vê sangue vivo sair, ela entrou para o quarto, mergulhou no seu psiquismo até a entranha das células físicas, estancou a hemorragia e só falou depois da festa. Porque se ela falasse, a festa do aniversário cessaria ali. Agora, não faça aquilo que vocês às vezes não se sentem capacitados a fazer, negligenciando a medicina. A medicina também é de Deus. Então, dentro do tempo hábil, enquanto o socorro não chega, ou se quer tentar, dentro daquele tempo, aquele período que a gente pode tentar sem colocar a vida em risco, se esforce. Por exemplo, eu estou tentando recuperar a minha vesícula, que por conta de um medicamento foi petrificada e o fígado quase totalmente destruído. Já reconstruímos o fígado, desinfeccionamos a vesícula, fracionamos a pedra, que ficou uma pedra única, um pedrão, porque ela virou uma pedra só, em vários cálculos. Vários já foram expelidos, tem alguns que eu estou às vezes colecionando para lembrar. Então, mas ela está aqui bonitona, estamos enamorados, eu e ela, estamos apaixonados até.
Então, assim, a partir de um princípio de uma mudança de pensamento, mudança de conduta, de alimentação, né? Para que tudo possa, a partir de agora, a gente trabalhar esse consciente. Porque não é fácil, assim, como o senhor está falando, né? De pensar e vou lá naquele problema. Isso pode ser para mais tarde. Trabalhar um yoga, talvez. Vamos esquecer a meditação, vamos esquecer a yoga, que seria mais complexo. Vamos começar por algo bem simples. Vocês gostam de economizar dinheiro? Se vocês visarem o aproveitamento total do alimento, da casca ao interior, o não desperdício de coisa alguma e fazer o máximo com o mínimo, vocês economizam de 30% a 60% do salário de vocês no final do mês. Só de fazer isso é uma orientação de Joana, é meditação. Porque eu vou calcular como fazer isto. Porque eu vou comer o alimento fresquinho e eu preciso planejar, isso é oração. Agora, após eu fazer isso, vai desabrochando em mim os mecanismos para que eu possa meditar, para que eu possa ir para o yoga, porque existe yoga e yoga, porque eu fui mestre das duas coisas. Uma fração ou uma expressão disciplina o corpo e a outra disciplina a alma. Uma visa apenas o equilíbrio do corpo através da reeducação dos movimentos e outra através de imersão profunda na consciência. Eu vou contactar a minha essência consciencial através do cultivo das virtudes. Então, yoga é uma coisa, e às vezes tem professores que ensinam só a parte física, e yoga outra coisa diferente. Tem umas 3 perguntas que eu acredito que já foi respondida aqui em outras que ele falou, né, num contexto geral. Está falando sobre exercício para trabalhar, desconstruir medo, insegurança, medo de perder entes queridos, medo de errar, medo de agir. Tem uma outra que fala sobre vírus, bactérias, que é aquela parte que o senhor falou. Ele queria compreender isso melhor, mas acredito que só na próxima, né? Ou então acessando algum site. O site despertardaconsciência.com.br. Lá tem e-mail de contato, tem o WhatsApp para contato, tem as redes sociais e outras possibilidades ainda para agendar eventos, etc. O canal no YouTube, que pode acessar o material que já está à disposição, a TV web para a gente interagir com a programação que vai ser ao vivo ou gravado e colocado lá os programas atuais. Então tem 2 séries quase inteiras que foi gravada na TV Mundo Maior, que você disse, realmente houve uma parceria desde 2005, 5 de maio, até 5 de maio de 2019 na Rádio Boa Nova, 14 anos exatos. E desde 31 de março de 2007 até 3 de maio de 2019. Agora cessou a parceria, porque agora nós vamos andar com as próprias luzes. Então a TV vai ser no nosso próprio site para economizar recursos de passagens aéreas, de doações que teríamos que fazer para a TV, e etc, etc. Mas agradecemos profundamente à Fundação Espírita André Luiz, à Rádio Boa Nova e à TV Mundo Maior, porque foi graças a essas emissoras que o projeto deu impulso. Sem elas não estaríamos onde chegamos. Então, uma gratidão eterna a essas emissoras, a todos os colaboradores, mas agora é hora de andar com outras possibilidades. Porque até queremos mudar o formato da própria programação, fazer mais ao vivo para interagir com vocês, menos gravado, mas gravar pílulazinhas de 3 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos, pegar um assunto, colocar um capítulo aqui, desmembrando. Então, ter as possibilidades diferenciadas. Bom, então para fechar, eu vou fazer uma última pergunta, e que é a mais diferente, né, assim, de todos. A Eliane está perguntando assim: é muito difícil conviver com conflitos em família. Confiar. Como confiar tanto nas pessoas? Isso não é difícil. Viver, segundo Manuel Filomeno de Miranda, é um fenômeno biológico. Moleza. Agora, viver bem é a busca do prazer. Agora, bem viver e conviver é quando eu me coloco segundo as leis. Aí lembramos de Jesus: amar os que vos amam
que recompensa tereis? Que ginástica moral você vai fazer? Se não tivermos as pedras de tropeço, que exercício de paciência, de compaixão, de tolerância eu vou desenvolver? Então me coloque junto com anjos, eu vou ficar fazendo o quê? Não, eu quero uma esposa, aí dá os características. Igual um amigo fez uma lista das características, e eu falo que ele é lá de Castilho, mas não falo quem é. Aí ele foi para a pretendida lá, a pretendente, melhor dizendo, ou que ele pretendia conquistar, e falou o currículo. Ela falou: se eu for isso que está aí, eu deixo de ser eu, então vai buscar outra. Ele rasgou o negócio, falou: eu abro mão de tudo isso, mas vamos. E está lá. Já construíram 2 filhos e vivem uma vida magnífica. Então a vida coloca os elementos fora de nós, segundo Ramatiz, para ver o que nós vamos fazer com as nossas inteligências, com as nossas virtudes. E ainda, quando lembramos de Jesus, eu estou aos pés do altar para fazer uma oferenda. E ele narra: antes de fazer a vossa oferenda, se alguém tem alguma coisa contra você, não nos dê o direito de ter nada contra ninguém. E de primeiro reconciliar com ele, depois você vem e eu aceito a sua oferenda. Está na Bíblia. Então, quando acontece uma situação externa, que eu falo que as pessoas não são confiáveis, eu não confio em mim. Porque a confiança nasce de dentro. Se eu confio em mim, para mim, eu vou ver tudo que é confiável nas pessoas, porque eu vou ver os outros com as minhas lentes. E se ainda não são confiáveis, eu vou permeá-las com a minha autoconfiança e vou contagiá-las com isso. E ninguém resiste a isso. Se são pedras de tropeço, quanto mais eu apontar o dedo, quanto mais eu criticar, mais a perturbação em mim torna-se grande. Quanto mais eu voltar para mim, como fez o terapeuta havaiano, na técnica do Ho'oponopono ou Ho'oponopono, então tudo que ele via de perturbação naqueles presos, naqueles psicopatas, naqueles seres enlouquecidos, conforme o diagnóstico, ele olhava dentro dele, via algo semelhante, mesmo em pequena monta, ele corrigia nele, curava o doente, sem contato com eles. Curou a ala inteira e é um fato real. Então a paz do mundo começa em mim. Agora, quando eu começar a apontar o dedo nos outros, eu estou alimentando o desequilíbrio em mim. Quando não existir mais em mim, eu vou olhar o desequilíbrio no outro e vou me compadecer. Vou agir com piedade, com tolerância, com indulgência, sem conivência. E vocês não queiram saber o êxtase que é fazer isto. Estar em paz consigo mesmo e poder despertar esse potencial ignorado no outro, como Ramatiz nos ensina, a mensagem do médium, do profeta ou do vidente, verbalizada ou mentalizada, ela vai atingir a contextura íntima do ser. Quanto mais eu me amo, mais força de penetração no universo do outro eu tenho. Quanto menos eu me amo, fico na periferia. Por isso que às vezes alguém fala: ore por mim, porque a minha oração é fraca, a sua é forte. Porque o outro ama em profundidade. E finalizando a nossa fala no Evangelho segundo o Espiritismo, num parágrafo que até hoje eu estou nesta parte: quem ama em profundidade os seus irmãos em sofrimento, não sente nem as dores da alma, nem as do corpo. Vive como se estivessem transportado fora de si mesmo. Eu já estou quase chegando lá, mas eu chego. Então as dores não me atormentam. Se elas chegam lá na esquina, já entendi o recado, já estou fazendo as reformas, já estou organizando, pode virar e ir para outro lugar. Porque eu escolhi, conforme Joana de Anjos, o amor como única razão do meu existir. Então eu não preciso mais da dor para evoluir. Então
Então eu tomava uma quantidade enorme de medicação para a dor, até eu perceber que era a alma que estava doendo, não era o corpo. Até eu perceber que não é o corpo que sente dor, porque numa cirurgia espiritual a gente afasta o perispírito do corpo, corta a pessoa, faz tudo e ela não sente dor, nem sangra. Isso não é um fato, vocês sabem disso. Agora, se eu estou em paz com a minha consciência à luz do dever fielmente cumprido, o perispírito também não terá a dor, nem a mente, nem a dor da consciência. Como começar a fazer isso? Aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou percebendo, fazendo com consciência aquilo que faço. Agora, se eu não estiver presente na ação, seja ela qual for, desde a preparação de um simples alimento à mais elevada atitude, se eu não estou ali inteiro na ação e apenas o corpo está, então vai demorar um pouquinho até chegarmos lá. Nada é impossível àquele que crê e ama. Ou seja, tudo é possível de ser modificado para o bem, porque do contrário, eu não acreditaria mais em Deus, muito menos em Jesus, menos ainda em Ramatiz, e Kardec nem se fala. Porque esse moço, como um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, juntamente com Ramatiz e outros, as palavras de um médico, se ele souber do valor do seu amor, manifestando o seu magnetismo no falar, ele cura o paciente com as palavras, verbalizadas ou não, que tem o poder para interferir no físico ou no moral de quem ouve. Agora, o amor precisa ser incondicional. Está viajando do meu universo para o do outro, eu não estou esperando troca, nem compreensão, nem gratidão, nem reconhecimento. Agora, quando eu espero, é barganha. Isso não é amor. Tudo bem? Vamos para o exercício agora? Então vamos lá. Vocês sabem que desde o início eu só distraí vocês para que a equipe pudesse virar vocês do avesso. E ninguém que está aqui hoje será o mesmo jamais. É como se vocês fossem desconfigurados e reconfigurados. Se quiser saber como é isso, assista o filme Os Três Desejos. Aí vocês vão ver um menininho de 5 anos mais ou menos, que os elementais erguem ele, desmonta o corpo dele inteiro, e quando remonta, reconfigura, põe lá no chão, já não tem mais câncer. Os elementais. Assiste o filme com Patrick Swayze. É uma das coisas mais belas que eu já pude assistir. Então, quando temos o respeito para com essas vidas, que é a base de coesão de toda a vida na natureza, quando eu respeito os alimentos, respeito tudo que vejo, tudo que sinto, tudo que não vejo, tudo que ouço ou que não ouço, ou faço para outro que gostaria que me fosse feito, eu conquisto a simpatia deles. E quem sabe pedir, já está a um passo de ser atendido. Então, inspirem com suavidade e envolvendo em ternura e indulgência, compaixão, docilidade e paciência a própria mente, o próprio inconsciente, o subconsciente, o perispírito e o corpo físico. Imagine uma onda de amor viajando da mente, da consciência, melhor dizendo, permeando o inconsciente, chegando no consciente que é a mente, reordenando o subconsciente que está após, repaginando o perispírito e reconfigurando o corpo biológico na mais profunda amorosidade. E imagine essa onda estendendo pela natureza, convidando todas as potencialidades em todos os reinos para viajar sem matar as formas, através de suas essências fitoterápicas, homeopáticas e outras tantas vibrações terapêuticas,
para aportarem-se em nossas mentes, em nossas equipagens perispirituais e físicas, reorganizando para que possamos recuperar a nossa saúde ou para que haja o fortalecimento daqueles que estão saudáveis para não mais adoecerem. Inspirem mais uma vez, agradeçam essas vidas que compõem a nossa vida. O Cristo, o Deus, o Evangelho que existe em nós, como fontes e forças inesgotáveis e inestancáveis a nosso dispor. E a oração, em obediência a eles, é iluminar-se após esse alto encontro, intencionando fazer as suas vontades do Deus, do Cristo, do próprio Evangelho, na ação. Pensar de forma mais harmônica possível. Sentir de modo a qualificar mais harmoniosamente ainda o que se pensa. Falar semeando o que se pensa e sente. E viver cultivando o que foi pensado, sentido e falado. Pense na paz, sinta a paz, fale da paz e vivam em paz. Pense na saúde, sinta a saúde reordenando-se, florescendo. Fale da saúde e viva-se ou viva saudavelmente. Pense no amor, sinta o amor, fale do amor e vivam amoravelmente. Senhor da vida, Cristo de Deus, Mestre, modelo e guia, mestres, missionários ou ministros do Cristo, Ramatiz, Bezerra, Emmanuel, Buda, Krishna, tantos outros. Kardec, Chico, Joana. Pensem na própria consciência, como missionário, como agente do Cristo, fazendo a sua vontade, construindo a paz, o equilíbrio em si e exteriorizando no pensar, no falar e no agir, semeando a sua mensagem, mesmo sem palavras verbalizadas, onde quer que estiver. E Deus, vendo os esforços bem direcionados, assim como Cristo, multiplicarão as possibilidades, as probabilidades, conforme sugerem a física quântica, a física das possibilidades infinitas e das probabilidades possíveis. Então eu tenho infinitas possibilidades de fazer acontecer tal ação, mas dentre as infinitas possibilidades, tenho aquelas mais prováveis para acontecer tal fato. Quanto mais vasto o conhecimento, mais fácil a aplicação. Quanto mais parco o conhecimento, mais difícil a execução. Inspirem, se abracem e diga ao próprio universo: tudo está em paz, tudo está conforme a lei de amor, justiça e caridade. Paz profunda, abraços de amor e luz e gratidão. E até já. Todos bem?